Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Branquitude. Lugar de privilégios simbólicos, subjetivos e objetivos que colaboram para a construção social e reprodução do preconceito racial. Você acabou de escutar a definição da palavra branquitude segundo o dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-temas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Teca Carbonell. Para acompanhar as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente lá no Insta, @dicionariofeministapod, ou nos comentários no canal Dicionário Feminista se você estiver escutando pelo YouTube. Nesse programa, nós vamos falar de um termo que não é muito conhecido, mas que é causador do sofrimento de muita gente. Hoje vamos falar de branquitude. Na década de 90, começam a ser publicados os primeiros estudos sobre a branquitude nos Estados Unidos. Acredita-se que o precursor desse tema tenha sido W.E.B. Du Bois, em seu artigo intitulado Black Reconstruction in the United States. Durante muito tempo, a teoria antirracista teve como foco o estudo do oprimido, ou seja, todas as raças que não fossem a branca. Dessa forma, houve uma contribuição para que a ideia de que o branco fosse a norma para a identidade racial. A branquitude faz o oposto disso e evidencia a raça branca como mais uma das raças que compõem a nossa sociedade, podendo inclusive virar objeto de estudo. Vemos agora um enfoque não só na situação do oprimido, mas também nas questões que envolvem o reconhecimento racial do opressor. De acordo com a pesquisadora Ruth Frankenberg, a branquitude é um lugar estrutural onde os brancos veem a si mesmo e os outros em uma posição de superioridade, o qual atribuem a todos que são diferentes aquilo que não desejam atribuir para si. Fica evidente o quanto que o reconhecimento das raças é importante no entendimento e combate ao racismo. Enquanto nós brancos não tivermos a noção da nossa branquitude e todos os fatores e privilégios que a cor da nossa pele nos proporciona em uma sociedade racista, sempre teremos um impasse ao tentarmos compreender as repressões que os grupos raciais aos quais não fazemos parte passam. E ainda que reconheçamos os nossos privilégios, se não estivermos dispostos a abrir mão deles, será bem difícil construirmos um mundo livre do racismo. Teca, eu acho que a gente nunca falou aqui quem que faz o que nesse podcast, né? E eu queria explicar por que eu toquei nesse assunto. Eu sou a pessoa que faz o calendário de temas, e a Estela é a pessoa que faz esse podcast acontecer perfeitamente com os roteiros. E eu achei que depois de falar sobre racismo, eu queria incluir essa pauta sobre branquitude para a gente, como duas pessoas brancas, refletirmos juntas sobre os nossos privilégios e os nossos papéis dentro dessa sociedade racista. E é isso. Primeiro eu queria deixar só minha gratidão por você fazer esses roteiros tão perfeitos e depois entrar nessa discussão com você. O que você acha? Mas tô sem graça. Mas o que eu ia falar é que, na verdade, você que faz o calendário, né? Então, o que eu faço é abrir a planilha, ver qual que é o próximo tema e fazer uma pesquisa. Então, eu acho que é meio a meio esse esforço. Nós duas estamos de parabéns. Uma coisa que a gente falou no episódio passado, não passado, né? O retrasado com a Bá, que ela falou que ela sempre foi vista como a menina feia da escola e ela nunca entendeu o porquê. E a Bárbara, pra mim, é uma das mulheres mais lindas que eu conheço, assim, na minha vida, assim, ela é perfeita. E, nossa, como é doloroso ver que uma mulher tão linda daquele jeito não se sente bonita só porque ela tem o cabelo cacheado, ela alisava o cabelo, então era nítido que o cabelo dela não era naturalmente liso, e por causa da cor da pele dela. Você já se sentiu feia só por conta da sua cor da pele? Nunca. Não.
Não, e é curioso pensar também que o fato, por exemplo, eu tenho descendência europeia. Uhum. Então isso é bem evidenciado, porque, enfim, os meus traços faciais, acho que eles são bem europeus, assim. E isso é uma coisa muito valorizada, assim, eu acho que principalmente no Brasil, isso é o padrão de beleza. Você ter traços europeus é algo bonito, chique, enquanto você ter um nariz mais largo, a boca mais carnuda, né, o cabelo cacheado é algo que por muito tempo foi visto de uma forma negativo, mas é justamente eu acho que fala muito das origens das pessoas, sabe. É muito problemático você, eh, criar padrões em que excluam ou rebaixem alguém por conta da origem dela, né. É, perfeito. Eu não consigo nem imaginar essa situação, assim, né. Eu tive uma adolescência em que eu não era a menina mais bonita da escola, jamais, mas em momento nenhum eu questionei se a minha cor da pele era o motivo das pessoas não me acharem bonita, sabe, porque eu tenho a cor da pele que todo mundo aqui tem, ué, eu não sou diferente, sabe, toda a minha escola era branca, né, enquanto pra Bá, que era uma das únicas pessoas negras da escola, ela se sentiu feia por muito tempo e só depois que ela foi entender o que isso era racismo, né. Eh, e isso é a normalização, normatização, nunca sei se é com Z ou com É, com Z ou com L. eu acho que é normatização. É, é a normatização da pele branca, né, que a gente é visto como normal, e aí o que vem, além disso, né, que são os negros, os asiáticos, os indígenas, os indianos, eles são vistos como, eh, ou exótico, ou feio, ou diferente, né. Fora do padrão. Exato. Uhum. E isso eu acho que é muito muito doido a gente parar para pensar como, a beleza, né, a nossa beleza, ela é vista, ela se expande não só para relacionamentos e popularidade, né. É nítido que uma pessoa que ela é mais bonita, mais dentro do padrão, ela tem oportunidades melhores, né, na vida. Assim, ela consegue emprego mais fácil, ela consegue se socializar mais fácil, ela tem um charme dela que ela consegue usar e fica muito, não tô dizendo que pessoas bonitas não tenham problema, óbvio, né, mas é muito nítido como a oportunidade para as pessoas que são dentro do padrão e a confiança que essas pessoas têm em quem elas são, sabe? É nítido que é muito diferente de quem tá fora desse padrão, né. É muito legal você trazer isso, Ju, porque, várias teses que eu li a respeito, né, da branquitude e também da negritude, falam justamente isso, que quando a gente fala de raças, a gente, várias pessoas acreditam que não é a questão da raça biológica, que raça é um conceito na nossa sociedade totalmente, social, sabe. É um conceito que, por exemplo, você ser da raça negra, você, tem X e Y privilégios, ou você não tem X e Y privilégios, e você ser branco, você tem X e Y privilégios e não tem acesso a tais espaços. E isso é o que a gente traz nessa questão da raça, entendeu. Que é o que você falou, você ser branco, você já nasce com uma ideia numa sociedade racista, implantando ideias racistas, fazendo uma construção da sua raça. No caso dos brancos, a gente nem a construção que a gente faz, na verdade, em relação à raça a nossa raça é a hegemônica e é a que predomina tudo e é superior a todos. Então tudo que não é o que for diferente da gente, de nós brancos, seria inferior. É isso que a sociedade racista, eh, ensina quando a gente nasce, né. Então, nesse sentido, assim, eu acho muito interessante a gente reparar que é muito uma construção social, né. Muito interessante você tocar nesse assunto dos espaços que a gente ocupa. Eu sempre fui uma pessoa que reflete muito, né, essa cabecinha nunca parou, né. A partir do momento que começou, nunca parou. Eh
tiveram 2 eventos sociais que eu consegui entender um pouco o que é você não ser incluso em diversos ambientes. A maioria dos ambientes, intelectuais e culturais, eles são predominantemente dominados por brancos, né. E teve uma peça de teatro que eu fui, do Lázaro Ramos com a Thaís Araújo, que era uma peça de teatro sobre Martin Luther King, e, o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, eles são o power couple dos negros, né, então eles já naturalmente atraem uma plateia negra, e o assunto também, né, ele era um assunto que atrai a audiência negra. E eu e minha mãe éramos as únicas brancas naquele ambiente. E eu fiquei tipo: "Gente, que estranho você não ver ninguém que se parece com você". Ser humano, ele ainda é um pouco bicho, né, então quando você não vê alguém que se parece com você, você fica: "Eita", sabe, "será que eu deveria estar aqui? Será que eu pertenço a esse lugar?". E eu fiquei depois me refletindo o quanto eu pertenço a tantos lugares. E, pessoas que não são brancas não devem se sentir do mesmo jeito que eu, tão confortáveis, tão pertencentes. E o outro evento social foi cultural, na verdade, né, os 2 são culturais, foi o show do Emicida, de 10 anos do lançamento do primeiro álbum dele. Preciso nem dizer que o show do Emicida tem uma audiência gigantesca negra, né, e foi a mesma sensação, assim, quando você vai num show de rock ou num festival, alguma coisa, maior, assim, a grande maioria das pessoas que você vê são brancas, porque elas têm acesso àquilo, porque elas têm condições financeiras para estar lá. Então você pertence à maioria dos lugares, né, culturais, assim, enquanto, enquanto um show de rap, por exemplo, como o que eu fui, já o branco não pertence tanto, porque não faz tanto parte da nossa cultura. E aí você imagina como que deve ser você se sentir deslocado, assim, sabe, o tempo todo em diversos ambientes que você até gostaria de pertencer, mas se você estiver lá, as pessoas vão te olhar, as pessoas vão te julgar e vão se questionar se você deveria estar lá ou não, sabe. E foi meio isso que eu senti. Quando eu estava nesses 2 ambientes, mais no show do Emicida do que no teatro, mas foi uma coisa que eu senti, assim: "Nossa, tá todo mundo me olhando", e não estava todo mundo me olhando, sabe, estava todo mundo vivendo a sua própria vida, ninguém nem aí pra minha existência. Eu acho que talvez, Jô, aquela tá sendo bem a psicóloga agora, né, mas talvez será que é uma questão de você transportar aquele julgamento em que é tão comum entre os brancos esse julgamento quando tem um negro diferente no meio de um mar de pessoas brancas, existe esse pré-conceito, né, preconceito, será que não foi uma interpretação, digamos, que você se referenciou nesse caso do tipo: "Ah, porque se fosse um lugar cheio de brancos com uma mãe e uma filha negra, todo mundo ia os brancos automaticamente iriam julgar. Então provavelmente talvez esteja sendo julgada", sabe? Eh Não sei se foi tão automático assim essa minha reflexão. Eu acho que foi primeiro um desconforto e depois entender o porquê desse desconforto existir, sabe? Eu acho uhum, que não veio instantaneamente, não veio essa reflexão pra mim, uhum. talvez, não sei. É. Não, é só uma reflexão, assim, porque é aquilo, né, a gente eu acho muito eu assisti um TED um vídeo de um TED Talk que eu vou até falar nas notas de rodapé, porque é muito importante que todo mundo assista e todo mundo, procure saber mais dessa psicóloga, porque ela é incrível, mas é uma questão Qual que é o muito. TED? Você não vai falar? Você vai deixar no Ah, tá bom, eu suspense? posso falar. Não, é um TED com ela é uma psicóloga social, ela chama, Lia Weiner Schuckman, acho que é assim que fala o nome dela. E ela é bem ativista né, das causas e também, da causa antirracista, e ela fala bastante da branquitude, assim, eu acho que é um dos temas principais, assim, de estudo dela. Uhum. E ela falou dessa questão da branquitude que eu achei muito curioso, porque ela fala assim, eh, vira e mexe, quando vão fazer entrevista, viram para uma pessoa negra e fala assim:
você que é uma pessoa negra na sociedade racista, sei lá, ou só uma pessoa que você que é uma pessoa negra, o que você acha do governo atual? Enquanto quando alguém vai entrevistar uma pessoa branca, ninguém fala assim: você como uma pessoa branca, o que você acha do governo atual? Ninguém, nós brancos, a gente não se vê como uma raça, como um grupo, como os negros, por exemplo, entendeu? Então, por exemplo, Hum. quando um negro passa numa universidade, falam: olha, os negros estão conquistando vagas na universidade. Mas quando uma pessoa branca passa, tipo, tá, sabe? É uma pessoa branca que passou. Tipo assim, não é os brancos. É que eu usei um exemplo bem ruim, porque não é a questão de conquista branco e negro que eu tô querendo colocar. A questão é que sempre que um negro conquista algo, é um grupo que conquista. Agora, quando é um branco, é o indivíduo que conquista. Então, a gente não Hum. consegue se ver como um grupo, entendeu? Nós somos indivíduos bem bem egoístas, inclusive, porque a gente não consegue olhar para uma outra pessoa branca e sentir que somos parte de uma raça que, né, uma raça inclusive de opressores, que fizemos várias coisas erradas na história. A gente não tem essa noção como, por exemplo, os negros têm. E isso é muito interessante porque quando, por exemplo, quando ocorreu na semana passada o que ocorreu, né, que as mortes que geraram todo o movimento antirracista, né, no mundo inteiro. Você vê que esse espírito coletivo, né, que de conquistas e de lutas coletivas dos negros é algo muito forte. Que a gente, por exemplo, quando um negro morre, a dor em todos é igual. E a gente não tem isso. Os brancos não têm, mas porque a gente acha que nós somos a maioria, que nós somos o normal. Então a gente não consegue se enxergar como raça, entendeu? Muito interessante essa sua análise, porque isso eu sinto que isso acontece em 2 âmbitos pra mim, né, que eu sinto muito na pele, que é quando uma mulher morre, né, então ou qualquer coisa que seja relacionada à mulher, porque eu me identifico com a causa feminista e eu sei que somos desprivilegiadas, né, não é somos minoria, né. Uhum. Então, aí eu consigo entrar no grupo mulheres, né. Agora uma mulher que não tem esse despertar feminista, ela talvez não tenha a mesma empatia, né, não sofra as mesmas dores, porque simplesmente ela é só mais uma notícia, né, tipo aquela velha história de que, somos todos iguais, né, só mais uma mulher que morreu, ou só mais um homem negro que morreu, ou só mais uma então não tem esse senso de grupo mesmo, né. E eu sinto que isso mudou aqui também, né, porque quando a gente mudou para o Canadá, a gente deixou de ser branco, né, a gente passou a ser latino, por mais que eu passe como branca, né, eu e você também, passamos como brancas, eh, ainda assim, a gente se identifica mais com os latinos, né, a gente tem, é o nosso grupo, não é racial, porque latino não é raça, né, mas é o nosso grupo maior de identidade aqui. Então quando acontece alguma coisa com latino ou quando, tem movimento latino aqui, eu já me sinto tipo: "Nossa, aí sim, vou prestar atenção", porque aí eu já me encaixei nesse grupo minoritário, sabe. Muito interessante pensar nisso. E é legal você falar isso, Gil, porque, numa das teses que eu li, estava comparando o Brasil por exemplo, a forma como nós brasileiros encaramos uns aos outros e a forma como o pessoal aqui nos Estados Unidos, no Canadá, que o Canadá é bem parecido culturalmente com os Estados Unidos. Como que os indivíduos se encaram. Então, por exemplo, no Brasil uma pessoa a cor da pele da pessoa vai trazer conceitos a respeito a primeira coisa que vai vir, né, dos preconceitos, é a classe social, se essa pessoa tem dinheiro na conta, se essa pessoa, enfim, é estudada ou não. E esses conceitos vão vir juntos, a gente agrega esses conceitos à cor da pele da pessoa, no Brasil. Nos Estados Unidos, esses conceitos estão muito mais ligados à origem daquela pessoa, à origem, como você falou: ela é latina? Ah, não, ela é europeia? Ah, não, ela é, sei lá, ela é estadunidense", porque justamente a cor da pele ela tem outra conotação. Existe também a questão do racismo, não tô falando que não existe, mas é que é um olhar diferente para são coisas que você agrega diferentes à cor da pele
No Brasil, a gente ainda é muito carregado, é muito ligado à classe social, sabe? Uhum. E você tocou um pouco no assunto de, no Brasil, quando você é branco, você naturalmente tem acesso a mais coisas, mais eh, acesso à educação, acesso ao ensino superior, e isso me fez lembrar sobre. Ai, onde que eu vi isso? Meu Deus do céu. Foi uma. Agora eu tô seguindo vários artistas negros, né? E ela falou, eu não vou conseguir me lembrar o nome dessa pessoa agora, gente, desculpa. Mas ela me falou, e eu sou ruim com nomes, eu acho que eu acho que é bom frisar que eu sou uma pessoa muito ruim com nomes. Ela falou que se incomoda muito quando vem um choque é, em relação à arte dela, né, um choque de: "Nossa, como é boa a sua arte, como é profunda, como XYZ", porque se fosse uma pessoa branca criando aquilo, é tipo uma arte bem feita por uma pessoa branca, porque como não, né? A gente Uhum. tem acesso à educação, a gente tem acesso, tudo é óbvio que a gente pode criar coisas incríveis. E enquanto para a pessoa negra é: "Nossa, você teve acesso a ensino superior? Uau!", sabe? Então é uma superioridade intelectual que é atribuída às pessoas brancas. E isso aconteceu também no ai, meu Deus, no festival que eu trabalho, tinha um artista tocando, ele era muçulmano, de turbante e tudo mais, e aí uma pessoa, ai, é muito horrível isso, mas eu vou ter que falar. Uma pessoa falou pro meu chefe, falou assim: "Nossa, impressionante, né, que pessoas muçulmanas tenham, consigam criar uma música tão boa, né". Tipo, Meu Deus. como assim? Que parte do cérebro do muçulmano é diferente do cérebro do branco, diferente do cérebro do europeu? Tipo, o que te faz de diferente, né? Assim, é óbvio que uma pessoa muçulmana consegue criar uma arte incrível, porque ele é um ser humano. Então, assim, ele vai criar coisas incríveis. Então, esse choque, esse espanto, quando quando eu faço alguma coisa, não existe, né? Um espanto quando eu crio um texto incrível, ou quando eu crio um podcast incrível como é esse, ninguém fala: "Nossa, mas ele é muito bom", sério. E por trás disso não tem aquele racismo velado, né, esse é o puro racismo velado, porque eu sou branca, então eu tenho capacidade de criar coisas incríveis, né. É, e é aquela coisa, né, Ju, nossa, mesmo você sendo diferente, né, quando Hum. a pessoa elogia o negro, né, nossa, mesmo você sendo fora dos padrões e diferente e sendo considerado pela sociedade algo ruim, olha só, você consegue ter um curso superior, você consegue ter dinheiro, você consegue ter a sua casa própria. E é isso justamente que a branquitude, né, o conceito de branquitude vem pra, tipo, quebrar, falar: "Não, olha só, não é assim". É uma raça e como você mesma falou, né, Ju, isso não tem ligação nenhuma com o fato de você ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Assim, no Brasil tem ligação, mas, o que eu quero dizer é que é mais um conceito do que uma regra e a gente e por ser um conceito, a gente pode quebrá-lo e fazer uma sociedade mais justa, né. É mais pela capacidade, assim, eu acho, assim, de, atribuir que esse ser é mais capaz do que o outro pela cor da pele. Isso é reduzir muito, né, esse ser, essa pessoa pela cor da pele dela. Em momento algum, eu fui reduzida à minha pele, nem, em relação à minha beleza, nem em relação à minha intelectualidade. Então, é um privilégio enorme que eu tenho, né, de ninguém me reduzir a uma coisa que eu não posso mudar, eu nasci desse jeito, né. Uhum. Você também me fez lembrar muito eu acredito, eu tenho quase certeza que no livro da Djamila, da Djamila Ribeiro, que é o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, ela fala disso porque ela tem, curso superior, ela é pesquisadora, e ela já ouviu várias vezes do tipo: "Nossa, mas você é pesquisadora? Nossa, mas", né, que é o num tom racista velado, né, entre aspas também, que ela diz que já escutou muito esse tipo de coisa. Ou então do tipo: "Nossa, mas você é bonita pra uma negra, né". Uhum. Tipo, como se, né, porque como a gente sabe, a beleza prega, né, tipo, os padrões de beleza dizem que as características negras não são bonitas, mas você é até bonita pra uma negra, né. Uhum. Eh Isso me fez lembrar também, desculpa, isso me fez lembrar também de um vídeo da Jut Jut com a Tia Má,
que a tia Má, ela fala que as pessoas olham para ela, por ela ser uma mulher negra, elas pressupõem que a história dela foi muito difícil, que a história dela foi muito sofrida, que para ela ter acesso às coisas que ela tem, ela teve que ralar muito. E ela fala que não, que ela teve todos os privilégios de ter acesso à escola particular, que a família dela tinha dinheiro para eles morarem num bairro legal, e é um racismo muito velado a gente assumir, olhar para essa pessoa e por ela ser negra, você falar, putz, essa pessoa deve ter sofrido. Ninguém, eu tenho certeza que, principalmente no Brasil, ninguém nunca olhou para mim e falou assim, nossa, essa pessoa branca, loira e de nariz de italiano, ela deve ter sofrido muito para chegar e morar aqui na Moca, sabe? Jamais. Moca, meu. Mas, por outro lado, por ser latino-americana, eu acho que isso pode acontecer, assim, das pessoas acharem que eu tenho um histórico de família pobre, porque né, na América Latina, no Brasil, a pobreza é grande, sofrimento, violência, e tipo, não, assim, minha família teve seus problemas, mas nunca deixou de ter comida na minha mesa, sabe? E é pressupor um sofrimento que nunca existiu, né? Só por conta do meu histórico. Você acha que isso tem a ver, Ju, com a questão da representatividade, de como que essas raças são representadas nas mídias e tal? Ai, total, né? Tipo assim, eu, como pessoa branca, eu me vejo em mídias sendo a pessoa rica, sendo a pessoa bem-sucedida, sendo a pessoa desejada, enquanto outras também tem, óbvio, em relação às pessoas negras, que as mulheres, elas são empregadas domésticas, elas são loucas, elas são exageradas, elas são da periferia, enquanto também tem os asiáticos, né, japoneses, chineses, são inteligentíssimos e gostam de números. Então a gente, como a gente falou também no episódio sobre violência, que a gente acaba reproduzindo um relacionamento não saudável, porque é isso que a gente identifica como o normal, né? Porque a gente vê nas novelas e filmes. Eu acho que isso acontece também com questões raciais. O que você acha? Não, total. É isso que você falou, assim. E eu queria muito trazer. Ai, eu queria. Nossa, eu quero falar várias coisas, calma. Raciocínio. Não vamos fazer confusão, mas sobre a questão da representatividade, eu queria trazer de novo uma coisa que eu assisti no TED Talk da psicóloga eu não sei se é Lia Weiner, se é Lia Schuckman, enfim, nesse TED Talks que eu comentei com vocês, é, uma coisa muito legal que ela traz é a questão, né, sobre a questão da representatividade, é o seguinte, as crianças, elas têm que ter bonecas negras, crianças brancas têm que ter bonecas negras, não só porque tem que ter bonecas negras, né, mas também para ela entender, para as crianças aprenderem que nós brancos não somos o padrão da sociedade e não somos a coisa mais importante do mundo. Uhum. Isso que eu acho que me deu um estalo muito grande. Porque, sim, a gente tem que ter representatividade no sentido de ver pessoas, né, ver negros em cargos altos, entender que todo mundo tem direitos a todos os acessos, que ninguém deve ser excluído por conta da cor da pele. Mas isso também acho muito interessante. Se a gente consegue ver mais negros nas mídias, nos cargos de poder, como chefes, como sendo os nossos chefes, como sendo dono da empresa, a gente começa a entender que a nossa raça branca, ela não é a melhor do mundo e a padrão. A gente começa a se colocar no nosso lugar, entendeu? E com as crianças também funciona dessa forma. E eu achei isso muito legal, que eu falei, cara, é isso, né? Porque, de novo, a gente cresce, a gente nasce aprendendo a ser racista. A gente nasce aprendendo a ser racista. Porque tudo que a gente vê, todas as referências que a gente vê, todos os bonecos que a gente tem, é tudo branco, são todos de pessoas brancas. E aí isso vai entrando, e até que a gente não conhece, até o momento que a gente não consegue se reconhecer como uma raça, até que como a gente só vai se reconhecer como uma raça com 30 anos de idade, entendeu? Sobre isso de ver chefes como chefes negros mais frequente, né? Você já teve algum chefe negro, Teca?
É a primeira vez que eu tenho uma chefe negra agora. Eu nunca tive. Olha, eu trabalho tô no mercado de trabalho desde os 18 anos, tenho 27. 9 anos de mercado de trabalho, nunca tive uma liderança negra na minha vida. Tive muitas lideranças mulheres, o que já é um avanço, né? Mas é que na nossa área, eu acho que, na minha, pelo menos, de comunicação, acaba acontecendo mais. Mas negro, nunca vi nenhum chefe negro. Agora é a primeira vez que eu tô tendo e eu acho muito. Ai, eu quero ser igual ela. Então, e aí você vê até onde você pode chegar, né, com isso tudo que você estava falando da representatividade. Você vê até onde você pode chegar em relação ao quanto você pode sonhar. E eu nunca tive limite para sonhar, né? Da onde eu posso ir, para onde eu posso, em que cargo eu posso ter. Assim, como mulher, ainda tenho minhas pedras no caminho. Mas em momento nenhum eu deixei de achar que eu sou capaz de chegar lá, porque não tem nenhuma outra pessoa como eu naquele ambiente, né? É, tem uma série que eu assisti, a Scandal, que acabou já. A protagonista é negra e o pai dela é negro e ela é ligada à política. Ela é muito. Vocês já assistiu Scandal? Não, não. Ela é muito poderosa dentro da política e tem um discurso que ele fala para ela milhares de vezes que a gente tem que trabalhar 2 vezes mais para chegar onde qualquer um branco chegou. Porque pra gente é natural, né? As portas se abrem e se elas não se abrem, a gente tem força suficiente para abrir essas portas. Agora, quem tá lutando o dia inteiro, assim, todo dia para ser reconhecido como um ser intelectual, um ser de valor, e ainda ver 50 portas se fechando, e aí você fala, eu não tenho nem força para tentar abrir essa porta mais, sabe? Só me deixa em paz, sabe? É uma luta que cansa, né? É, eu também ia recomendar um podcast aqui, que é ele é do B9, é um podcast que ele chama História Preta. Eu tô muito arrependida que eu não recomendei ele durante o episódio sobre apagamento, porque é justamente essa a proposta do podcast, justamente é tomar a história preta, né, que foi apagada. Então ele faz é apresentado pelo Thiago André e ele faz uma puta pesquisa, ele é historiador, ele faz uma puta pesquisa em cima da história negra. E ele traz informações muito legais. E ele falou, né, no podcast que ele fez, que eu escutei, sobre branquitude, ele falou justamente do cansaço, sabe? Principalmente da semana passada, em que aconteceram todos os movimentos e tal. Porque além de ter que ver uma pessoa com a qual ele se identifica morrendo por causa da cor da pele, e ele sofrendo junto, né? Que é aquela ideia do coletivo, que a gente comentou anteriormente. Além dessa dor, ele ainda tem que. As pessoas exigem dele, por ser ele ser uma pessoa. Por ele ser ativista, as pessoas exigem dele uma posição. E ele fala, mas, gente, eu ainda nem digeri a ideia na minha cabeça muito bem, sabe? Do tipo, poxa, aquele podia ser meu primo, podia ser meu irmão, podia ser meu filho, podia ser eu que tava ali morto, né? Sendo assassinado por um policial branco. E, então, essa ideia nem digeriu direito e as pessoas estavam querendo um retorno, não deixando nem ele entender o que estava acontecendo. E falando justamente o quão cansativo é. Agora, e a gente se pergunta, quantas vezes você ficou cansada porque você tinha que defender a sua raça? Que por você ser branca? Quantas? Não, eu não. Inclusive, nunca defendo, né? Pra que defender essa raça? Não tem muito Não tem nem porquê, o que defender. mas eu digo nesse sentido é um sofrimento, né, que a gente Que a não gente não tem passa. que passar. Isso eu senti quando eu comecei a me identificar com o feminismo, a fazer textão. Era uma coisa meio nova, assim, né? 2015, eu era nova ainda. E eu cansei, né? Uma época eu cansei, eu parei de fazer textão, parei de dar minha opinião. Eu parei de ver notícia também, porque estava me fazendo muito mal, ver tanta mulher sofrendo, tanta mulher. Hoje eu já acho que eu tenho maturidade para lidar melhor com isso, mas naquela época eu não tinha, então eu parei.
E aí, mesmo assim, amigas próximas ou amigos próximos falavam: "Você viu aquela mulher que foi jogada de um prédio do 15º andar e morreu e quem matou ela foi o namorado dela?" Eu falei: tipo, "Não, eu não tô sabendo. Por que que eu estaria sabendo? Eu não quero saber. Eu não vou falar sobre isso. Eu não sei do que você tá falando." E eu sou só mais uma mulher, né, tem tanta mulher já falando sobre isso, por que que você tá cobrando isso de mim, sabe? Vai atrás de outra fonte, se tem alguém falando sobre isso, vai lá e procura essa pessoa, não faça, não demande nada. As pessoas que fazem ativismo em geral, assim, né, elas já estão emocionalmente cansadas, acho que sempre, né? Porque a partir do momento que você vira o seu olhar para uma sociedade feminista, uma sociedade que é igualitária, uma sociedade que é antirracista, você não desliga nunca mais, né? Você fica sempre pensando nesses assuntos, você vê problema em tudo, porque existe problema em tudo mesmo. Então é cansativo, né? Então de novo, né, eu estou dizendo como eu me identifico como mulheres por ser feminista, e eu acredito que, imagina só a mulher negra, né, que ela tem que se preocupar com as duas coisas ao mesmo tempo, né, tem que, ela se identifica como mulher, ela sente as dores de ser uma mulher, e ela ainda se identifica com a raça dela, que também sente as dores da raça dela, então é um cansaço duplo, né. Uhum. Exatamente. E é o que a Djamila também fala no livro dela, sobre a questão da mulher negra, né, a solidão da mulher negra, que é uma coisa muito muito forte. Ai, todo mundo tem que ler Djamila, é maravilhosa. Mas uma coisa que eu queria falar também, Ju, ai, meu Deus do céu, eu finalmente consegui voltar a ler o Americana. Eu estava dando uma pausa, porque eu tinha outro livro para ler, aí eu voltei para Americana. E eu estava lendo, e eu comecei a reparar uma coisa sobre nós brancos. Hum. Hoje em dia, a gente tem o debate sobre o racismo, a gente consegue conversar a respeito disso de uma forma mais a gente consegue falar disso sobre o racismo de uma forma mais sóbria, sabe? A Uhum. gente chega, debate, a gente fala com outras pessoas, a gente fala com pessoas negras, a gente fala com pessoas brancas sobre isso e a gente consegue debater. Mas eu sinto que enquanto na época eu era pequena, sei lá, nos anos 80, 90, era uma coisa muito, era tipo aquele que não deve ser nomeado, sabe, o racismo. Hum. A palavra negro, a palavra preto, eram tabus, você não podia pronunciar essas palavras, Hum. porque você estava sendo racista, e a gente tem que fingir que o racismo não existe, não é mesmo? Porque Uhum. quem sabe, assim, ele finge que não existe, ele vai embora. A gente sabe que não é assim, mas durante muito tempo foi. E aí, lendo o livro da Chimamanda, Chimamanda. eu percebi isso, porque ela conta sobre uma chefe que ela teve. Ela era babá dos filhos dessa moça, né, a moça era branca, e a personagem principal do livro é negra, e aí ela conta que ela era babá dos filhos dessa moça branca, e ela comentou assim, que toda vez que ela, falava de outra mulher como uma mulher muito bonita, ela começou a reparar um padrão de que toda vez que a mulher era muito bonita, era uma mulher normal negra. Era tipo, uma mulher normal negra, ela não era muito mais bonita do que as outras mulheres negras. Mas toda mulher negra, ela falava que eram muito bonitas. Até Hum. um dia que ela mostrou uma mulher numa revista e falou: "Nossa, olha que mulher linda". E aí ela falou, né, a menina negra virou e falou: "Então, ela é uma mulher normal, ela não é muito bonita, ela é só uma mulher negra normal. Você pode falar que ela é uma mulher negra, você não precisa falar que ela é bonita pra se referir a uma mulher negra". E isso é uma coisa que me lembrou muito os anos 90, que era exatamente isso. A gente não podia falar, né, os nossos pais não falavam, né, e justamente se referiam dessa forma, porque a gente não podia debater. E também tem a ver com a branquitude, no sentido de que, não existia a gente não tinha essa noção e reconhecimento das raças, e como que a esse conceito de raças influenciava de uma forma negativa na nossa sociedade, como a gente tem essa noção hoje. E isso pra mim é muito nítido, assim. Isso é muito da branquitude, de velar a existência de raças, inclusive da raça negra, sabe?
E acho essa fala dela é muito boa, porque ela também mostra como tá dentro da branquitude, mostrar o quanto você não é racista. Então essa fala dela é sempre uma reafirmação de que: "Olha, eu te permito dentro da minha casa", né, que ela é a babá da casa dela, né. "Eu te permito dentro da minha casa. Olha, não é só você que eu permito dentro da minha casa, eu também acho mulheres negras bonitas, porque eu imagina, eu racista? Jamais. Só que somos todos, né, somos todos criados numa sociedade racista e vamos reproduzir, né, falas machistas, pensamentos machistas, igual aquele episódio que a gente fez sobre micromachismo, que a gente ficou reconhecendo todos os pensamentos e atitudes machistas que a gente tem, é a mesma coisa do racismo. A gente foi criado nessa sociedade, a gente vai reproduzir. Agora, tem que você tem que normalizar também, né, essa pessoa estar dentro da sua casa, porque você gosta dela, você gosta do trabalho dela, porque ela é uma pessoa que você quer ter por perto. Não para você usar como o seu, né, a sua reafirmação de que você não é racista, sabe? O selo não sou racista, olha só, Isso, exato, biscoito. exato. É muito do branco fazer isso. Muito, muito. E eu acho que isso também é interessante a gente trazer isso, Ju, porque algumas pessoas, eu, graças a Deus, eu nunca escutei ninguém falar isso, mas eu sei que tem pessoas que falam que não é justo, a nossa geração pagar por algo que os nossos avós e bisavós fizeram, no caso a escravidão. Mas espera aí, quando a gente para e pensa que a gente nasce e cresce aprendendo a ser racista, então a gente tem que pagar sim pelo que os nossos avós e bisavós fizeram, né. A gente tem que sim fazer algo a respeito. Por isso aquela coisa do não basta você não ser racista, né, falar: "Ah, não, 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 eu não sou racista". Não basta, você tem que ser antirracista e você tem que sim tomar atitudes para que esse racismo estrutural seja quebrado e não exista mais. Tá na nossa, como brancos, está nossa, essa é a nossa responsabilidade. Nós temos que consertar, nós somos responsáveis pelos erros que nós fizemos como brancos, entendeu? É engraçado isso, né, porque tá tudo bem usufruir dos privilégios que vêm a partir do que os nossos avós e bisavós fizeram, mas a parte negativa disso não, né. Então, assim, a gente pode usufruir não são todos os brancos, né, mas ai meu Deus, isso é horrível de falar, não são todos os brancos. Não são todos os brancos que têm tanto dinheiro ou têm uma família rica, mas assim, muitos são, né. Então, tudo bem você usufruir de um dinheiro que veio da sua família, tudo bem você usufruir de um privilégio que vem da sua cor, porque a sua raça não foi a raça escravizada, tudo bem, isso tudo bem. Agora você reparar os erros que os seus avós e bisavós fizeram, não. Então você só quer as coisas boas, né. Uhum. E aí que entra, Ju, a questão da gente abrir mão dos nossos privilégios, que também tem gente que fica muito doída com relação a isso. Mas é isso, não tem, assim, não tem outro jeito, porque se não fossem os negros que fossem escravizados, né, provavelmente a sua família não teria os bens e não teria prosperado da forma que ela prosperou. Então, Uhum. sim, você tem que abrir mão de algumas coisas, de várias coisas, porque você crescer, a sua família cresceu nas costas, escravizando, fazendo, fazendo coisas ilegais e irracionais com outras pessoas. Então, sim, para a justiça ser feita, você vai ter que perder seus privilégios, né. E nunca é fácil, né, ninguém tá falando aqui que é fácil de se desconstruir, é fácil você abrir mão dos seus privilégios. É óbvio que é doloroso, né, é óbvio que você tá no topo do mundo, de repente, sei lá, vou dar um exemplo muito besta. Eu tenho uma cama super confortável e grande e etcétera, e alguém fala assim: "Você vai ter que cortar essa cama no meio e dar para outra pessoa, porque essa pessoa não tem. E essa pessoa não tem porque a sua família, 10 anos atrás, roubou a cama dela. Até hoje ela tá sem cama. Eu vou falar: "Ué, a cama é minha?
A cama é grande, cabe eu e meu marido. Não, eu não vou dar metade da minha cama pra outra pessoa. Tipo, você não vai querer perder o conforto de ser quem você é. E, às vezes, a gente fica até, assim, sem entender, né? É por isso que é tão importante a gente estudar tanto. Porque a gente fica sem entender o porquê que a gente tem que abrir mão do que é nosso. Mas será que é nosso de direito mesmo? Porque também tem outro lado dessa história, né? Tem gente que fala que também é direito deles, né? Porque a partir do momento que o nosso benefício foi construído em cima da dor do outro, ele também tem, hoje em dia, que ele tem a possibilidade de lutar por essa reparação, é óbvio que essa pessoa vai lutar. E não vai ser fácil. Essas conversas não são fáceis. Abrir mão da sua vida atual, dos seus privilégios, não é fácil. A inclusão não é fácil, a representatividade não é fácil. Tudo isso são quebras de coisas que a gente está reproduzindo há centenas de anos. Então não é fácil, é doloroso mesmo. Mas eu te garanto que é mais doloroso para quem tá do outro lado da moeda. Garanto. Nossa, com certeza. Falou tudo. Uma coisa só pra. Eu fico chocada, eu fico muito chocada com o grau de egoísmo do branco. Nossa, a gente tá. Esse episódio tinha que se chamar Descascando os Brancos, né? Porque Ódio ao branco. que é isso? Mas é porque eu fico muito chocada que, de novo, né, falando daquele TED Talks que eu comentei, ela fala, por exemplo, coisas que a gente fala no nosso dia a dia, né? Você fala assim, aquela estampa é étnica. Ou então ele está vestindo uma roupa étnica. Você pensa automaticamente Você não vai pensar num terno e gravata, né? Que ela fala. Você não pensa num terno e gravata. Por quê? Porque o étnico é o diferente, né? O normal é o terno e gravata, que é a roupa do branco, da maioria dos brancos, né? Porque durante muito tempo quem vestia terno e gravata eram os brancos. Ou mesma coisa besta que ela fala assim, do tipo, é muito difícil alguém falar assim, eu vou sair de branco. Não, mas você fala, vou sair de preto. Então, são coisas pequenas que mostram o quão egoísta e normatizado está a nossa cor na sociedade. E uma outra coisa que eu queria falar, com relação a isso também, é que ela fala sobre como que a gente pode atuar na luta antirracista e tal, que a gente até falou bastante no episódio sobre racismo com a Babi. Mas, uma coisa que eu não tinha pensado, por exemplo, ela comentou que ela trabalhou numa empresa, né, como ela é psicóloga, ela trabalhou numa empresa, fazendo uma consultoria para uma empresa que estava querendo fazer mais inclusão de pessoas negras, contratar mais negros para aquela empresa. Ela olhou as vagas, né, e os requerimentos das vagas e falou assim, essa vaga aqui tá pedindo inglês. Aí foi falar com as pessoas que trabalhavam naquela vaga da empresa e falaram assim, quantas vezes vocês usaram o inglês na hora de fazer o trabalho de vocês? Nunca. Aí ela virou e falou assim, então tá vendo? Esse inglês que puseram aqui é para excluir, é para fazer esse corte de que pessoas negras, na verdade pessoas pobres, mas que a gente sabe que no Brasil a maioria das pessoas pobres são negras, não pudessem preencher essa vaga. Esse é o tipo de coisa que é muito sutil, porque você não tá colocando na vaga, na descrição da vaga tem que ser branco. Mas a partir do momento que você coloca tem que ter inglês, é como se estivesse colocando tem que ser branco. Né? Basicamente, assim, de uma forma bem geral, né? Falando sobre essa questão. Nossa, muito interessante essa sua questão, Teca, porque isso me fez lembrar de um episódio que a gente fez no nosso outro podcast com a Babi, nossa amiga, sobre emprego e sobre aplicar para emprego e etc. E ela fez curso sobre como conseguir emprego, basicamente, né? Como mandar currículo, etc. E ela falou que é provado que as mulheres, elas mandam menos currículo. Se elas veem que, tipo, elas não preenchem um dos requisitos, elas já não mandam. Porque ela não tem nem a confiança, né? Por isso que a gente fala sempre queria ter a confiança do homem branco hétero. Porque o homem branco hétero, ele não vai ter medo de se aplicar para essa vaga. Ele não vai ter... Ele tem tanta confiança de que ele é um cristalzinho especial nesse mundo que por que não aplicar para essa vaga, né? Então, por exemplo, se uma pessoa que não tem inglês
ver essa vaga, ela vai falar, ai, eu nem tenho inglês, eu vou me rebaixar, sabe? Pra passar vergonha, chegar lá, ter que falar inglês e não saber, melhor nem aplicar. Só que, em momento nenhum, eles iam colocar em xeque essa fluência dele em inglês, sabe? Então, é muito interessante isso de ver como a gente já mina a oportunidade, né? Eu lembro quando eu trabalhava numa revista teen, que chama Atrevida. Chamava, ela fechou. E eu e mais uma amiga éramos responsáveis por definir, era atrevidinha, na verdade, era de pré-adolescente até, sei lá, 10, 12 anos. Éramos responsáveis por decidir quem era a modelo que ia entrar na revista, né? E isso foi 2014. E começou esse movimento ativista de representatividade, não sei o quê. Só que a situação é tão enraizada que depois eu fui começar a entender o porquê não tinha tantas modelos negras na Atrevidinha ou na Atrevida também. Primeiro que a gente recebe um catálogo das agências de modelo, né? O catálogo já vem uma negra para 50 brancas. Então, se aquela menina não for boa, ela não vai ser escolhida, entendeu? Assim, a chance não tá igual, sabe? De escolher a mesma quantidade de pessoas, modelos boas que são brancas e negras. Não. Se aquela menina não for boa, ela já não vai ter nenhuma opção de outra modelo negra. E também por trás disso, então, tem essa agência de modelos que não escolheu modelos brancos para passar para a gente. E antes disso, tem a falta de. Não vontade, né? A falta de. Estímulo. Incentivo para uma mãe pegar e falar assim: olha, filha, você é a menina mais linda do mundo. Vamos lá fazer um book nessa agência de modelo. Porque essa mãe provavelmente já não se acha bonita, porque ela é negra. Ela vê a filha dela e fala: ai, a minha filha não é tão bonita quanto essa menina que tá passando no comercial da Johnson's, que é branca e de olho azul. A Johnson's até tem os comerciais com um bebê negro, mas tipo a Parmalat, por exemplo, que nos anos 90, né, só tinha bebês brancos. Então, já é tão enraizado que quando chega no fim do funil, né, não tem opção pra gente, porque teve todo esse histórico de falta de incentivo para que essa menina se sinta confiante e bonita o suficiente para ser modelo, ou então para aplicar para uma vaga, sabe? Uhum. Cara, aí você me fez lembrar muito de uma coisa que, não me pergunte o porquê, mas eu comecei a assistir os programas da Xuxa da época de 1990. Xuxa Park, nem lembro, eu comecei a assistir. E aí eu caí no episódio do programa em que era a despedida das paquitas. E aí, as paquitas, chegavam pra Xuxa, tinha acho que 2 que elas tinham o cabelo castanho, e elas falavam assim, elas contavam como foi o processo pra elas serem escolhidas e que elas iam sentir saudades e todo aquele chororô. E quando elas contavam sobre o processo de seleção das paquitas, elas falavam: "Ah, mas eu fui fazer o teste, mas eu sabia que eu já pensava que eu não ia passar, porque eu tenho cabelo castanho, eu sou morena, eu nunca ia conseguir passar". Hum. Aí eu olhei aquilo e falei assim: "Imagina uma menina negra". Ela não ia nem pensar em se candidatar, porque se a menina que tinha o cabelo castanho já ficou na dúvida, a mãe dela teve uma delas que falou assim: "Ah, minha mãe falou que eu não ia, que eu era louca, que eu não ia conseguir, porque eu não era loira". Se uma menina que tinha o cabelo castanho, a mãe dela já falou que não ia conseguir, imagina de uma menina negra, sabe. Eu Uhum. sei que depois os últimos shows da Xuxa tinham a paquita negra, se eu não me engano, mas esse é da época de 90, porque você tá falando da questão do bebê negro e tal, mas isso é muito assim, é recente, né, Ju. Na época de no Uhum. na década de 90 era isso, você só podia ter o sonho, você só podia correr atrás do sonho de ser a paquita da Xuxa, que acredite, era o sonho de muitas meninas da dos anos 90, você só podia se você fosse branca, né. Uhum. Que aí a gente fala: "Ah, branca loira", mas a gente vê que aí de novo, qual era o corte? Naquele momento o corte eram: meninas negras não entram, porque Uhum. meninas de cabelo castanho estavam entrando. Então, é isso, a gente refletir, né,
o quanto que sonhos são destruídos ou evitados por conta das raças e de como a nossa raça acredita que ela é superior e hegemônica. E perfeito, essa reflexão é a que a gente tem que fazer e a gente tem que pensar em quantos dos nossos sonhos como pessoa branca foram destruídas por conta da nossa raça. Não entendi. Nenhum, né? Nenhum sonho meu foi destruído porque eu sou branca. Tipo, nenhum. Eu não tô entendendo. Exato. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Exato, eu nunca olhei e falei assim: eu não vou conseguir porque eu sou branca". Quantas É. vezes você pensou nisso, né? Eu nem me identifico, né? Nem falo assim, eu não vou conseguir porque eu sou branca. Isso não é um problema, isso não existe, não é um problema que existe na minha cabeça, né? Até tem aqui nessa pauta, até a gente não falou white people problems. Em momento nenhum, a cor da minha pele foi um problema, uma pedra no meu caminho. É sempre outras coisas. Eu tenho outros problemas. Isso que a gente falou no episódio sobre racismo. Ninguém tá falando que os brancos não têm problemas, que eles não têm dores, que eles não têm um passado difícil. Mas a gente tá dizendo que os seus problemas não acontecem porque a sua cor da pele é branca, entendeu? Esse não é o tipo de problema que você passa, né, por causa da cor da sua pele. Acho que é bem isso mesmo. E quais são os seus white people problems? Cara, a gente nós duas, né, vamos combinar, a gente é muito white people problem, a gente tá aqui assim, eu sofro muito aqui no Canadá, porque aqui no Canadá, nossa, a gente é muito, vai, vamos. Meu atual white people problem é que eu e meu marido trabalhamos de casa agora e não temos um escritório dentro de casa. Temos uma casa maravilhosa, porém não temos um quarto fechado em que eu possa fazer um escritório. Então esse é o meu maior problema da minha vida no momento. É, né, exatamente. O meu problema no momento é que eu não sei se eu vou fazer o salmão hoje ou se eu vou deixar pra guardar e fazer na quarta-feira. Ai, meu Deus. Tipo, Tem um problema que é muito frequente na minha vida, que é: "Ai, a comida vai estragar, eu preciso comer logo". nossa, isso é muito white people problems. Inclusive tem uma página no Instagram maravilhosa, sigam essa página Eu pra vocês amo. darem risada dos branco trouxa que a gente Ai, em relação à minha pele, eu tenho um problema, white people problem, que é eu sou muito branca, são duas coisas. Sou muito branca, então minhas espinhas, elas, ficam muito visíveis, então eu fico: "Ai, nossa, todo mundo vendo minhas espinhas". E eu sou muito branca, eu queimo muito fácil, então é. não eu fico vermelha e ardida muito fácil, são meus white people problems. Eu compartilho disso também, que eu nunca quando eu vou pra praia, eu nunca fico morena, eu fico vermelha e ardendo muito, é muito dolorido. Quando eu vou pra praia no Brasil, eu vou pra praia, eu fico debaixo do guarda-sol, eu só saio pra ir na água e voltar, eu não fico tomando sol, assim, não dá, senão eu passo mal. Tem um episódio de Black AF, eu aprendi que é assim que fala AF, que é as fuck. As fuck, né? O principal, né, ele é negro e ricaço, e o assistente dele é branco. E eles vão pra uma praia no Caribe e tals, e o principal quer que o assistente dele tome conta de uma das filhas dele, né. E aí ele fica no sol, na piscina, olhando uma das filhas desse cara, e aí o assistente fala: Por favor, você pode me trazer um protetor? Porque eu vou ficar muito machucado depois, né". Aí ele: como assim, cara? Só fica aí, não me enche o saco, eu preciso que você cuide da minha filha, não sei o quê". Aí depois corta aquela série que tem aquele formato documental, não é documental, porque não é real, mas Tipo é The aquele Office, assim, né? isso. Aí depois ele fala: "É sério que o branco é a raça dominadora? Eles não conseguem nem tomar sol. Sol é a coisa mais natural que existe no mundo, todo mundo precisa de sol, e os caras não conseguem ficar 5 minutos lá sem ficar ardendo? Pelo amor de Deus, não acredito que a gente tá perdendo pra esses caras". Também não acredito. Ai, genial, genial, quero muito assistir agora. Aí já dei um spoiler, né. Tudo bem, vai. Bom, agora a gente vai para aquele momentinho, que é um quadro novo, mas que vocês já sabem o que que é, que são as notas de rodapé, em que a gente fala
todas as referências que a gente comentou ao longo do episódio e trazer referências novas e coisas novas para vocês poderem estudar sobre o tema do episódio, que hoje é branquitude. Você quer falar alguma coisa antes, Ju? Só teve um vídeo que eu não falei durante o episódio, que foi... Tem um vídeo no TikTok que tá rolando agora, que é sobre privilégio branco. E a Carol Gomes, que ela fez um episódio com a gente sobre endometriose, ela fez com o namorado dela. A Carol é uma mulher negra e o namorado dela é branco. E eles fizeram... Esse vídeo é o seguinte: os dois começam apontando as duas mãos, a palma da mão cheia assim, né? As duas mãos com os dedos abertos. E aí o videozinho vai falando... abaixe um dedo se você já foi perseguido numa loja, por exemplo, sabe? Aí abaixe um dedo se você... sei lá, vai falando várias situações que as pessoas negras passam simplesmente pela cor da pele deles. Então, interessantíssimo a gente ver situações que não passamos como brancos, que é um privilégio muito grande e que às vezes a gente não consegue nem imaginar que as pessoas negras passam. O Instagram da Carol é Caroline com K, é Caroline GMS, o Caroline é com K. É um dos vídeos mais recentes que ela postou com o namorado dela, bem interessante pra gente refletir. E você? Tá vendo? O TikTok também é militância. Ela postou no Instagram, mas ela tem TikTok. Vou trazer de novo então esse TED Talks, que tá no YouTube, também vamos deixar o link. O nome da psicóloga é Lia Weiner Schuckmann. Ela é ativista, inclusive ela estava fazendo uma reunião, né, sobre a luta antirracista no Zoom esses dias. Tinham várias pessoas nessa reunião, acho que tinham 80 pessoas, alguma coisa assim. E foi invadida por hackers, Ju. Eles começaram a colocar suástica, imagens de tortura, imagens, enfim, racistas, coisas para provocar mesmo. E, enfim, para vocês verem que essa luta, ela tá se estendendo até na web. E por isso que a gente não pode descansar, não pode em nenhum momento abaixar a guarda, a gente tem que estar sempre esperto, sempre atento. A Ju brincou, né, que a gente vê racismo em tudo, vê machismo em tudo, e a gente tem que ir mesmo, porque tá em tudo mesmo, não tem jeito. Eu falei também... Eu acho que deve ter mais vídeos que eu mencionei, ou sei lá, fontes, porque eu falo muito e me perco. Mas eu falei de Black AF, que é uma série da Netflix, de comédia, os episódios super curtinhos, 20, 30 minutos. E o vídeo da Jut, eu não sei o título, mas vai estar na descrição do vídeo, que é uma entrevista que ela fez com a Tia Má sobre racismo. Isso. E o podcast que eu comentei aqui, o podcast que eu escutei que falou um pouquinho sobre branquitude, é um podcast que foram 2 podcasts que fizeram juntos, né? Então foi o podcast Chutando a Escada, fez junto com o podcast História Preta, em que eles comentaram sobre racismo, sobre questões sociais diversas. E também convido todo mundo a conhecer o História Preta, que é um podcast do B9, que é uma rede mega, acho que é uma das mais conhecidas redes de podcast. Então, se você já é fã, já conhece, por exemplo, Mamilos, Braincast, por aí, conheça a História Preta também. Vamos colocar assinar essa playlist pra gente poder escutar bastante e resgatar essa história, né? Resgatar toda a história negra que a gente tem no nosso país, que a gente já sabe que sofreu apagamento. Perfeito. Perfeita como sempre, sem defeitos. Ai, para! Você tava querendo me deixar com vergonha hoje, para com isso. Acho que com essa conversa a gente nunca mais vai achar que o normal é ser branco, né? Mas se você conhece alguém que ainda acha que não precisa ser antirracista, então já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha. Esse podcast está disponível em várias plataformas: Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, Castbox e até no YouTube. Então você tem um total de 0 motivos para não compartilhar ele com aquela pessoa que está precisando se informar. Ô Ju, eu queria aproveitar e tirar 2 dúvidas rápidas, prometo. A primeira coisa é que algumas das nossas ouvintes, não vou falar quem é a Dri, que descobriu, que no Spotify o episódio sai um dia antes. No Instagram a gente divulga das quintas às 8 da manhã, mas ele pode estar saindo na quarta-feira em horários não determinados. É uma questão simplesmente técnica, não é estratégia de divulgação.
Mas a dica aqui pra vocês é que se vocês assinarem lá no canal do Spotify o Dicionário Feminista, vocês vão receber um alerta dizendo que foi publicado na quarta-feira. Então, se você quer escutar antes de saber pelo Instagram, é só assinar lá. Outra coisa que eu queria falar, a gente sempre... Pelo Instagram não, pelo Spotify. Oi, o que eu falei? Pelo Instagram, é Spotify. Isso, assina no Spotify, desculpa. E segue no Instagram, também não deixa de seguir. Outra coisa que eu queria falar, a gente comenta muito aqui sobre a questão da gente usar o espaço da biblioteca e a infraestrutura da biblioteca, mas eu acho que a gente nunca explicou muito bem. A infraestrutura que a gente usava, não usa mais porque estamos de quarentena, confinadas, a biblioteca está fechada, são os microfones que eles oferecem de graça para as pessoas usarem. É um espaço público, qualquer um pode ir lá gravar. Nós não somos especiais, nós não fomos selecionadas por ninguém. A única coisa especial que a gente tem é que a gente tem ideias em comum, a gente ama muito feminismo e a gente conseguiu unir nossos esforços para poder ir lá e gravar, e agora a gente está gravando de casa. O acervo, a gente não usa o acervo da biblioteca, a gente usa acervo muito mais conhecido como internet e livros que a gente lê, então acervo pessoal. Mas é isso, a gente ficaria muito feliz se a biblioteca quisesse patrocinar a gente, mas infelizmente ainda não chegamos lá. Ai, posso usar um momento, então, para falar mais uma coisa? Fala. Eu tô muito feliz com a parceria que a gente tá fazendo com a Bia. A Bia Cagliari, ela é uma artista de lettering muito, muito talentosa e agora ela topou fazer um lettering por semana com uma das nossas frases ou temas que a gente tá postando lá no Instagram. A gente já postou uma que é incrível e é sobre o episódio de racismo. Ela é muito talentosa, muito querida, então vão lá dar um like, dar um suporte pra ela. O Instagram dela é Bia_Cagliari, Caliari. Perfeito, 0 defeitos. Então, como eu falei pra vocês, a biblioteca está fechada. Eu e a Ju estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.